Evangelho de São Marcos, capítulo 4, a Bíblia Sagrada nos diz, verso 35 a seguir. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E nesse texto sagrado de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a Bíblia Sagrada nos conta essa história muito conhecida, muito pregada, história essa que já rendeu muitas e muitas publicações de livros e também belíssimas canções, louvores de adoração a Deus, todas extraídos desse texto sagrado, desta passagem bíblica em que Jesus chama, convida os seus discípulos para ir com ele ao barco. E no barco, Jesus diz a eles: vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Jesus não conta o que iria acontecer, pois certamente Jesus já o sabia, porque ele é sabedor de todas as coisas. Mas ele não conta o que iria acontecer. Imagina você, Jesus chamando os discípulos e agora com eles no barco. Gente, vocês não têm ideia da tempestade que está vindo aí. Vocês não conseguem enxergar com os olhos humanos, mas eu já estou vendo lá na frente. Pensa numa tempestade. Vai ser uma gritaria, vai ser um chororô. Olha, pessoal, vocês vão entrar em pânico, medo de morrer. Os discípulos iriam com Jesus? Olha, eu acho que não. Eu acho que uma boa parte já dizia assim: Jesus, vai fazer o seguinte, eu fico aqui então só intercedendo. Eu fico aqui só olhando, observando e levantando a mão aqui, clamando para que vocês cheguem bem do outro lado. Nem todos iriam. Jesus, ele não conta o processo, ele não conta o que vai acontecer na trajetória, mas ele conta como será o final. Vamos chegar do outro lado. O que eu aprendo com isso, eu já tiro uma primeira lição para mim e a sua vida. Que muitas coisas, muitas fases da nossa vida, o Senhor não conta como vai acontecer. O Senhor não nos conta, não nos dá o spoiler, como diz na linguagem de hoje, do que vai acontecer no trajeto. Mas Ele conta que a vitória é nossa por meio dEle. Graças a Ele, a vitória já está garantida lá na cruz do Calvário. Eu não sei pelo que você está passando, mas é um processo. Você vai chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Amém, igreja? E Jesus faz isso. Ele reúne os discípulos. Diz a Bíblia que eles estão no barco. E então no barco Jesus fala assim: vamos para outra margem, vamos para o outro lado. E aí os discípulos já estavam com Jesus, já está com Jesus no barco, aí não tem como voltar atrás. Não dá para agora dizer que não dá, dizer que não pode, dizer que não quer. Não, agora já está com Jesus no barco. Então eles começam a ir, começam a navegar. E diz um texto sagrado, no Evangelho de Mateus, em algumas traduções, modifica também às vezes, mas há uma tradução que diz assim que, de repente, surgiu os ventos fortes. De repente veio a tempestade. Quando estava indo tudo bem, quando estava indo mil maravilhas, Jesus chamou, não tem como dar errado, porque Jesus está no barco e eles estão atravessando. Quando de repente vem a tempestade. Ei, olha aqui para mim. Não é assim às vezes com você? Não é assim às vezes que acontece conosco? Comigo já aconteceu muitas vezes. Quando está indo tudo muito bem, quando está indo tudo mil maravilhas, de repente acontece algo inesperado. Acontece uma situação que você não esperava. Quem sabe é uma enfermidade, quem sabe é um desemprego, quem sabe é a perca de um ente querido, quem sabe às vezes uma coisa simples, mas que fazem diferença. Às vezes até um simples animal doméstico que já está na família há anos. Do nada o bichinho fica doente, morre, é atropelado, acontece uma coisa, ninguém esperava por aquilo. Nós temos que nos preparar para os de repentes da vida. Só que tem um detalhe: nunca a gente está preparado. A gente sabe que tem que se preparar,
mas quando acontece a gente nunca está pronto. Isso acontece com os discípulos. Quando Jesus chama eles, diz, ó, vamos para o outro lado, e eles estão indo, está indo tudo bem, e eles estão com Jesus no barco, e mesmo estando com Jesus no barco, vem a tempestade. Eles estavam prontos? Nem todos, mas dentre os 12, ali tinha homens peritos na pescaria, hábeis, experientes na navegação, assim como Pedro e outros, que sabiam muito bem, no meio da tempestade, como agir, como lidar com o barco. Mas diz a Bíblia, que de repente veio o vento, de repente veio a tempestade, e até nesta hora, até os mais experientes entram em desespero. Até os mais experientes que poderiam até acalmar o pessoal. Ei, pessoal, fica tranquilo, eu estou acostumado, eu sou do mar, eu vivo pescando em alto mar, é assim mesmo, olha, não se assuste, olha, as atitudes, as providências que nós temos que adotar são essas aqui, as medidas, para que nada dê errado, fica tranquilo. Não, ninguém, muito pelo contrário, todos entraram em desespero, e começaram a achar que ia morrer. Quem já pensou isso? Passou por uma luta, enfrentou uma prova, olha, meu Deus do céu, olha, dessa eu não passo, olha, por essa, olha, pastor, parecia que eu ia morrer, pastor, porque eu fiquei tão ruim, olha, aconteceu tal coisa, olha, para mim, eu achei que era o fim, pastor, e não era o fim, era só um teste, era só uma prova, era só uma fase, que a gente não quer, mas tem que passar, para chegar do outro lado. E você não chega do outro lado de qualquer maneira. Você não chega do outro lado da mesma maneira a qual você saiu. Não. Você sai de uma margem de um jeito. Quando você chega na outra margem, você chega de outra maneira. Que maneira é essa? Com experiências com Deus para contar. Com histórias com Deus para testemunhar. Uma coisa é você sair de um lado, de uma margem, atravessar para outra, foi tudo bem, tudo mil maravilhas, chegou lá, e aí como é que foi? Tudo ótimo, tudo jóia, maravilha. Outra coisa é você, rapaz, você não tem ideia o que aconteceu, você não sabe o que Deus fez, de repente veio um vento, uma tempestade, as ondas começou a surrar o barco, a água estava enchendo o barco, todo mundo começou a entrar em desespero, aquela gritaria, não tinha para onde correr, nós estávamos no meio do mar, um pânico total, e Jesus estava lá com a gente no barco. A história é outra, o testemunho é outro, a experiência é outra. Você pode perceber que o que marca a nossa vida são as grandes experiências. Sabe aquela viagem que você fez, olha, meu Deus, aquele lugar eu não esqueço. Pensa num lugar top. E também as experiências traumáticas. Olha, você estava assim, de repente o carro virou, rodopiou na pista, quase caiu no barranco. Você, meu Deus do céu, pois é, eu achei que ia cair de despenhadeira abaixo, e ali não ia sobrar nada para ninguém. História, você conta, o pessoal fica até admirado. Pois é, você quase morreu? Quase morri, mas estou aqui graças a Deus. Experiências para contar. A gente quer passar por isso? Não quer. Mas, entenda você ou não, é necessário. As experiências. Que as experiências nos dá cada vez mais firmeza no relacionamento com Deus. E você diz assim, olha, se eu não morri naquilo, se eu passei por aquilo, olha, se eu enfrentei todos aqueles problemas, olha, eu já cheguei a passar fome, eu já passei por tantas situações, e eu estou até aqui hoje, porque Deus é comigo, eu sempre confiei em Deus. As experiências com Deus deixam o nosso relacionamento com Ele cada vez melhor. Amém, irmãos? E os discípulos passam por isso. E outra lição bonita que nós aprendemos desse texto sagrado, nessa passagem bíblica, que o fato de estar com Jesus no barco, o que muita gente, erroneamente pensa, que está com Jesus, pronto,
agora o negócio vai que 1000 maravilhas. Não. O fato de estar com Jesus no barco não nos isenta de passar por lutas. Não quer dizer que você está com Jesus no barco, você nunca mais terá problema algum, que a partir de agora a sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Porque você, eu, nós, não somos mais que ninguém. Nós confiamos, nós cremos no Todo-Poderoso, coisa que algumas pessoas não o fazem, e isso faz toda a diferença na nossa vida, com certeza. Mas estar com Jesus, viver para Jesus, ter a fé em Jesus, não nos blinda, não nos deixa imune às lutas e adversidades da vida. Todos aqui são servos de Deus, amém? Quantos aqui já pegou o corona? Deixa eu ver. Olha, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha. Quem mais? Uma galera aí, ó. Uma galerinha pegou. Ah, porque mas tem menos fé? Não, não tem nada a ver. Não é porque serve a Deus, ó, eu sirvo a Deus, eu sou imune. Não, é sujeito também. Também é sujeito a passar. E essa passagem bíblica nos mostra exatamente isso. Jesus é quem convida os discípulos. Chamam eles, vem cá, eles estão no barco. Depois que estavam no barco, é que Jesus fala: ei, eu não vou pregar aqui na praia, como ele gostava de pregar. Vamos passar para o outro lado. Opa, já que já estamos com Jesus no barco, não tem como voltar atrás, então vamos para o outro lado. Então enfrentam a tempestade. E coisa interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, olha que interessante. Versículo 36 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E eles, despedindo a multidão, para quê? Olha, despedindo-se da multidão. Haverão situações na minha e na sua vida que nós teremos que fazer escolhas, de deixar o povo todo, de deixar a multidão, de deixar as pessoas e ficar só com Jesus. Haverão situações que não é no meio da galera que você resolve. Haverão situações que é só você e Deus, no secreto. É com Jesus que você vai ter as suas experiências. É com Jesus que você vai desabafar, que você vai se abrir, que você vai, ó, Pai, não estou conseguindo, não estou aguentando, estou passando por isso, como sair dessa, como enfrentar isso, como vencer aquilo. Haverão momentos na minha e na sua vida que é só você e Deus. E nós temos que entender isso. Que nós temos que, em certas situações da nossa vida, nos retirar e buscar no Senhor a resposta, a direção. E os discípulos fazem isso, eles despedem a multidão. Você tem que fazer uma escolha. Ou é a multidão, ou é o mundão, ou é as coisas que te prendem aqui, ou é Jesus. Não tinha como eles querem ali colocar a multidão junto. Ei, pessoal, Jesus está chamando, olha, vamos junto, vem cá, vem todo mundo aqui, lota o barco, vai o máximo que puder aqui, vem com a gente. Não dava, aí o barco afundava ali mesmo. Então existem situações que é você e Deus. Existem situações que você terá que passar, é você e sua família. Não tem por onde fugir. Se você quiser colocar mais pessoas no meio do negócio, não vai dar certo. Não vou nem falar para você fazer esse teste. Não faça isso. Mas caia na besteira de sair contando da sua vida para todo mundo, para você ver. Você conta que deu um tapa numa criança, dali uma semana você vê a história, como é que está? Você espancou uma idosa, que você deu uma rasteira num gato, que você chutou o cachorro.
Então não dá para falar. Então nós temos que aprender isso. Que nós temos que ter o nosso particular com Deus. Que há momentos que é nós e a nossa família e temos que deixar de lado a multidão. E os discípulos entenderam isso. Olha, despediram da multidão e foram com Jesus no barco. E olha que interessante, no verso 36 ainda. E outros barcos, no plural, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se, 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Volta um pouquinho para você pegar esse segredo aqui, ó. No verso 36. E outros barcos o seguiam. 37. Levantou-se grande temporal e as ondas arremessaram contra o barco. Por que o texto não diz assim, que as ondas, os ventos, lançaram-se contra os barcos? Ou seja, por que não aconteceu com todos o que estava acontecendo com eles? Mas estava todo mundo, estava no barco, está todo mundo indo junto com Jesus, acompanhando. Como é que pode, de repente, vem uma tempestade e pega justo o barco onde Jesus estava? Você já passou por situações assim na vida? Você diz, meu Deus, mas por que comigo? O fulano, beltrano, ciclano, com eles parece que não acontece nada. Por que aconteceu justo comigo? Ei, vou te falar. Porque você está com Jesus. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que estando com Jesus, estou mais sujeito a passar por situações difíceis? Sim. Por quê? Porque estando com Jesus, somos inimigos declarados do diabo e do mundo. Ou a gente é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Não tem como ficar em cima do muro. E a Bíblia fala que quando a gente é amigo de Deus, a gente é inimigo do mundo. Então, certamente, o inimigo vai tentar contra você, a tua casa, a tua família. Mas, mesmo que aparentemente sejamos um alvo mais visado pelo inimigo, você não entra em desespero por isso. Você não entra em pânico por isso. Por quê? Porque mesmo que sejamos um alvo preferido do inimigo, a vitória nossa é garantida, porque Jesus está conosco no barco. Amém, amados? Você pode sim passar por muitas e muitas lutas. A Bíblia diz isso, que as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Independente das lutas que você venha enfrentar, independente das provas que você esteja passando, a vitória é sua no nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. A vitória já é garantida, amados, no nome de Jesus. E acontece exatamente isso. A Bíblia não diz, mas eu imagino os discípulos ali naquele desespero, as ondas surrando o barco deles, o vento vindo forte, a água entrando no barco, o barco quase afundando, quase indo a pique, e os outros barquinhos ali muito próximo ali, ó, de boa, na maciota, tranquilinho. Ué, mas o que está acontecendo? Eles não estão indo junto com a gente, com Jesus, para o outro lado? Por que eles estão tudo bem? E com a gente está essa tempestade? Passamos por situações assim. E a gente não deve olhar para o outro e dizer assim, mas por que a vida do outro é boa? Por que o outro tem isso e aquilo e eu não tenho? Não.
Não devemos olhar para a vida do outro e comparar-se conosco, medir a vida do outro com a nossa, não. Nós temos a nossa vida, nós temos as nossas experiências com Deus, nós temos o nosso caminhar com Deus, e se Ele está permitindo essa luta, essa prova, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, não é para o nosso fim. Se Ele está permitindo essa prova, Ele sabe o que está fazendo, pois Ele está conosco no barco, e nós vamos chegar do outro lado, porque Ele nos prometeu isso. Amém, amados? Se o Senhor prometeu, vai se cumprir. Diga isso para alguém que está do seu lado. Se o Senhor prometeu, vai se cumprir. Olha que interessante. O barco está sendo surrado pelas ondas, castigado pelo vento, está se enchendo d'água. Eles estão achando que o barco a qualquer momento vai afundar. E o texto fala, no verso 38, Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E os discípulos acordaram-lhe, disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, ou em outras traduções, o Senhor não se importa que a gente morra. Olha que interessante, gente, aqui a Bíblia fala que Jesus está na polpa do barco. Na polpa é lá no fundo, né, Lucas? Lucas que manja de barco, né, o Marcos aí, o pessoal que entende aí dessa parte de navegação aí. Jesus está na polpa do barco, está lá atrás, de boa, dormindo, descansando. A tempestade está lá fora, está todo mundo dentro do barco apavorado. Jesus está lá na polpa, dormindo tranquilo. E os discípulos estão na direção do barco. E quando estão na direção do barco, eles veem que eles perderam o controle da situação. Não tinha como fazer nada ali, não tinha como esticar uma vela ali, não tinha como jogar uma âncora, não tinha o que fazer. Quando eles se deram conta que perderam o controle do barco, que não tinha controle algum sobre aquela tempestade, e que no seu ver o barco iria afundar, falou assim, ó, temos que acordar Jesus. Eu imagino que eles fizeram o que deu para ser feito. Eu imagino que eles usaram ali os seus conhecimentos, as suas artimanhas ali, os seus manejos ali para tentar contornar aquela situação. Mas era uma situação atípica, não era uma tempestade comum, não era algo normal de se acontecer. Aquela tempestade era algo que surgiu de repente, fora do esperado, fora do planejado deles. Então quando eles entendem, olha, está fora do nosso controle, não tem como nós solucionarmos, precisamos recorrer a Jesus. Ei, existem situações na minha e na sua vida, que por mais que tentemos, por mais que insistimos, não tem como nós resolvermos na nossa capacidade humana, na nossa inteligência. Por mais espertão, inteligentão, espertona que você é, tem coisas que você não consegue resolver. Por mais forte que você seja, no seu braço você não vai conseguir. Tem situações que, por mais que você pare, pense, analise e tente resolver, não conseguimos. Porque a nossa capacidade, ela chega até certo ponto. A nossa capacidade, ela tem limite. Mas o Deus a qual nós servimos, o Deus que está conosco no barco, não há limites para o seu poder. Não há limites para o seu agir. E é a Ele que nós temos que clamar. Os discípulos entenderam isso. E o que eles fazem? Vamos falar com Jesus. Vamos buscar em Jesus a saída. Vamos pedir socorro para Jesus nessa situação. Eles falaram assim, ei gente, vamos acordar Jesus, que Jesus já manda já esse vento ficar quieto, já manda esse mar calar a boca e... Não, eles não imaginavam o que Jesus poderia fazer.
mas a eles ele clamou. Assim é na minha e na sua vida. A gente não sabe como Jesus vai fazer para mudar a história da nossa vida, a circunstância que a gente está vivendo. Eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Amém? Amém, igreja? Você não sabe como que ele vai fazer, mas fale com ele que ele vai fazer. Amém? E os discípulos fizeram isso. Jesus, acorda, Jesus, a gente está morrendo, e aquele desespero. E quando Jesus acorda, olha que interessante, 39, olha isso, que coisa linda. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Ei, olha aqui para mim, veja que interessante. Os discípulos despertam Jesus, dizem para Jesus: a gente está morrendo, a gente vai morrer, não tem mais jeito. Jesus, ajuda a gente aqui, faça alguma coisa. Olha que interessante, Jesus não desperta do sono e não vai falar com os discípulos: ei gente, calma, fica tranquilo, né? Vocês estão comigo, nada vai dar errado. Não, Jesus, ele não acalma a tempestade dentro do barco, aquela tempestade interna, aquele medo que eles estavam. Não, Jesus vai lá na causa. Ele não ataca as consequências, que é o sentimento de morte que os discípulos estavam, mas ele ataca, ele vai direto na causa da situação. E ele vai lá na tempestade, ele vai lá na proa, lá na frente do barco, e já levanta a mão e já repreende: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E começa a repreender a tempestade que estava fora do barco. E quando ficou tudo calminho, depois que, a Bíblia diz isso, verso 39, depois que ficou tudo calmo, ei, vai ficar tudo bem. Ei, vai ficar tudo calmo. Ei, o Senhor Jesus vai solucionar esse seu problema. Ei, essa situação que você está passando vai ser resolvida no nome de Jesus, pelo poder da sua palavra. Isso que você está passando não é para a sua morte, não é para o seu fim, não é para a sua destruição, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E os discípulos, olhando, eu imagino perplexos, atônitos ali, apavorados em ver aquilo. E Jesus, a Bíblia diz que repreende o vento e o mar, e depois que houve calma, muita calma, aí Jesus volta para os discípulos, e aí Jesus vai acalmar a tempestade deles, a inquietude deles. Ei gente, por que vocês são pessoas assim com tão pouca fé? Aí Jesus começa a ensinar a eles: depois de passar pela tempestade, sabe o que acontece? A gente quer muito, hein, Douglas? A gente quer muito aprender no meio da tempestade. E no meio da tempestade a gente não consegue aprender nada. Porque é muita coisa acontecendo, é muito barulho, eu vou morrer, acabou para mim. Não, no meio da tempestade a gente não tira as lições. A lição, o aprendizado vem depois da tempestade. E aí Jesus fala: ei, por que vocês se apavoraram tanto? Não precisa, situações assim, usem a fé. Usem a fé. E Jesus começa a ensinar. E é assim na minha e na sua vida. Depois de passar pela grande tormenta, depois de passar pela grande tempestade, vem um ensinamento, vem o aprendizado, vem a lição de Deus para a nossa vida. Olha, bem que eu poderia ter agido com fé. Você já passou por situações assim, ou é só eu que passo por isso? Olha, mas por que eu não falei aquilo no negócio? Mas por que eu não me posicionei dessa maneira? Mas por que eu não esperei? Mas por que eu não tomei uma atitude? E a gente, de acordo com a situação que a gente enfrenta, mas por que eu não fiz? A gente aprende depois que passa. Você não faz uma prova, o Enem, o vestibular, o negócio, aí depois que você pega o gabarito, o resultado, né? Mas eu li isso aqui, mas por que eu não coloquei aqui a resposta? Agora já foi, já passou. Fica a lição, fica o aprendizado. E Jesus faz exatamente isso. E fala para eles: gente, usem a fé.
Usem a fé. Verso 40, para a gente encerrar. Então Jesus lhes perguntou, está ensinando, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Igreja, independente das lutas, das dificuldades, das provas que eu e você passemos pela vida, o Senhor está conosco no barco. Independente das grandes tribulações que a gente vem enfrentar, você olha, meu Deus, dessa eu não passo, nessa eu vou morrer, para mim agora acabou, agora não tem mais jeito, olha o prejuízo que eu tomei, olha a situação que eu estou enfrentando, olha essa enfermidade. Não se desespere, não tenha medo, confie no Senhor, não pula do barco, não faça uma loucura, não se desespere, confie nele, o mais ele fará. Ele vai acalmar essa tempestade, vai vir um tempo de bonança, e você vai tirar lições para a tua vida, disso que você passou, disso que você está passando. E quando você vier a passar por outras situações difíceis na vida, você já vai com experiências com Deus, você já vai confiante que Deus tem a resposta, que Deus tem a direção certa, que Ele está contigo no barco e o teu barco não vai afundar.